Glória a Deus por isso. Nessa noite eu quero compartilhar com vocês sobre abraçando o novo. Nós precisamos abraçar aquilo que a palavra do Senhor nos promete. A palavra do Senhor nos diz lá em 2 Coríntios 5,17, nós usamos esse versículo por vezes no momento do batismo. A palavra do Senhor diz assim: se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Então a promessa de Deus para todos aqueles que estão em Jesus é viver sempre o novo de Deus. Jesus deseja que nós vivemos sempre as promessas dele em nossas vidas. Afinal de contas, a palavra do Senhor vai nos prometer também que é Cristo em nós a esperança da glória. Jesus é uma fonte constante de esperança. E como eu sei que eu estou vivendo em esperança? Como pensamentos sobre que Deus é bom, um Deus que faz milagres, um Deus que realiza milagres, eles passam pela nossa mente. E o Senhor nessa noite nos convida a nós vivermos o novo de Deus. E um dos versículos nessa última estação que mais eu tenho meditado, está lá em Isaías 43, versículo 18 e 19. Isaías capítulo 43, versículo 18 e 19, diz: esqueçam o que se foi, não vivam no passado, vejam, estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo. Vocês não o percebem, até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Eu gosto muito dessa mensagem, porque em Isaías 43, Deus está falando com aqueles que estão no exílio na Babilônia. E é muito interessante que nos dois versículos anteriores, no versículo 16 e 17, Deus está apontando para os milagres que ele realizou. Então Deus está dizendo: olha, eu sou o Deus que fez caminhos no meio do mar. Eu sou o Deus que venceu o exército do Egito. Então Deus, ele está apontando para o seu poder. E é muito interessante que esse mesmo Deus que aponta para o seu poder, como ele diz no versículo 46, Deus que fez um caminho para o mar, é o mesmo Deus que diz para nós não ficarmos, para o povo de Israel, não ficar presos desses milagres. Nós como igreja acreditamos no poder do testemunho. Eu acredito que o testemunho, ele tem poder de fazer de novo. O testemunho, todas as vezes que nós contamos um testemunho, o espírito ali do testemunho, ele tem o poder de mover novamente e fazer algo novo. Mas uma coisa é nós testemunharmos e outra coisa é nós não vivermos em novidade de vida. E a promessa que o Senhor tem para nós é de nós vivermos uma novidade de vida. Então o mesmo Deus que está falando: olha, eu já realizei diversos milagres, eu realizei diversas maravilhas, mas mesmo assim eu estou encorajando vocês a viverem o novo. Deus está dizendo: olha, eu estou fazendo algo novo. Glória a Deus. Eu não sei você, mas se eu tivesse visto o mar vermelho se abrir, eu estaria contando até hoje se eu estivesse vivo. Imagina, se você andasse sobre as águas, você iria contar, se Deus tivesse te livrado de uma forma poderosa de um local, nós iríamos contar aquilo para sempre. Mas Deus me chama muito a atenção nessa palavra, porque Deus está dizendo: olha, por mais que eu já realizei milagres, por mais que eu já realizei sinais, eu não quero que vocês fiquem presos nos sinais que eu já fiz no passado. Muitas vezes nós estamos aqui em 2025, mas nós estamos presos em um milagre que o Senhor realizou na minha vida em 2012, em 2015, em 2005. Nessa noite o Senhor está nos encorajando para o novo, porque o mesmo Deus que fez no passado, como a palavra do Senhor nos garante, Ele é o mesmo Deus hoje e Ele continuará o mesmo quando? Eternamente. O caráter do nosso Deus não muda. O Senhor sempre está nos chamando para o novo de Deus. Então, não importa o local, Deus, Ele sempre pode fazer algo a partir do nada. Nós vemos o mundo sendo criado a partir do nada. O verbo ali da criação é bará, é Deus criando algo sem nenhuma matéria-prima.
Deus ele não precisa de elementos para realizar milagres. Deus ele não precisa de meios para realizar sinais na nossa vida. E muitas vezes, por nós já termos vivido os milagres no passado, muitas vezes nós estamos aprisionados porque nós pensamos que Deus vai fazer um milagre da mesma forma. Então nós servimos a um Deus que é criativo. Nós não conseguimos colocar Deus nós não conseguimos colocar Deus dentro de uma caixinha e normalizar a forma que Ele vai agir. Deus ele tem os seus meios. A única coisa que nós precisamos é abraçar o novo de Deus. E nessa noite eu tenho 3 pontos que eu quero compartilhar com vocês, como nós abraçamos o novo de Deus. O primeiro ponto que eu quero compartilhar é: nós abraçamos o novo quando nós dependemos dele. Por vezes eu tenho dito, e eu gosto muito disso, é uma das coisas que eu tenho mais tentado pavimentar no meu coração, é que Deus é bom. Eu nunca posso esquecer, você nunca deve esquecer que Deus é bom. A palavra do Senhor vai nos dizer lá em Tiago que toda boa dádiva, que todo dom perfeito vem descendo do Pai das luzes, do qual não há variação de dias. Nós servimos a um Deus que é perfeito, Ele é bom. Tudo que Deus faz é bom, não existe nada que Deus faça que é imperfeito. E isso precisa ser uma verdade em nossas vidas. E o povo de Israel, mesmo vendo essa bondade, mesmo o Senhor tendo libertado o povo de Israel de forma milagrosa, o povo de Israel tinha alguns problemas, mas uma das dificuldades que eles tinham era a murmuração. A murmuração fazia parte do povo de Israel. E uma das reclamações que eles fizeram para o Senhor é que eles queriam comer. Imagina se Deus tinha dificuldade de enviar um alimento, porque Deus já tinha aberto o mar, Deus já tinha feito diversos milagres, e Deus não tinha nenhuma dificuldade de realizar milagres. Então lá em Êxodo 16, 19 a 21 diz o seguinte: então Moisés lhe disse: ninguém deverá guardar nada para o dia seguinte, mas alguns não obedecerão à ordem de Moisés, e guardarão a parte daquele alimento, e no dia seguinte o que tinha sido guardado estava cheio de bichos e cheirava mal. Aí Moisés ficou muito irritado com eles. Todas as manhãs cada um pegava o necessário para comer naquele dia, pois o calor do sol derretia o que ficava no chão. Imagina, Deus, de certa forma, Ele queria usar aquele maná para mostrar o quão bom é nós dependermos de Deus. Eu não sei se você já ficou devendo favor a alguém. É bom dever favor a alguém? Tem muitas vezes nós já, de certa forma, entre aspas, já pagando aquele favor, mas tem pessoas que já têm 15 anos e até hoje está cobrando o favor que ele fez para nós, sim ou não? Então, mas Deus, ele é tão bom que Deus ele não cobra nada de nós. Mas Deus ele queria mostrar algo para o povo de Israel sobre a dependência dele. Deus disse: olha, vocês querem comer, eu vou enviar um maná, eu vou enviar um pão celestial. Mas tem uma coisa, eu vou trazer essa provisão. Mas eu não vou trazer essa provisão somente um dia. Todos os dias vai vir um pão dos céus. E é muito interessante que Deus fala: olha, vocês não precisam guardar, porque eu vou dar todos os dias o necessário para vocês comerem. Mas algumas pessoas não entenderam isso, elas guardavam, e se guardavam para outro dia, o que acontecia? Cheirava mal aquele alimento. Porque a vontade do Senhor era ensinar para o povo de Israel, através daquele maná, o seu caráter provedor diário. Não era necessário eles guardarem, porque todos os dias o Senhor iria enviar uma provisão. Lembra que a palavra do Senhor diz: basta a cada dia o seu próprio mal. O Senhor não deseja que nós caminhemos debaixo da ansiedade. Essa semana, ou semana retrasada, eu li de forma rápida uma entrevista, mas parece que eu só li assim, que nesse período tem sido o tempo onde as pessoas têm mais sofrido com a questão da ansiedade. É a estação que as pessoas estão mais doentes mentalmente.
E muitas vezes nós estamos preocupados com diversas coisas, inclusive com a comida, porque Jesus diz o seguinte: olha, não se preocupem com o que comer e beber, porque isso os pagãos fazem muito bem. Nós servimos a um Deus que tem a provisão de fazer todas as coisas, e Deus tem prazer que nós confiamos nele. Se tem uma das coisas que Deus tem prazer é quando nós decidimos confiar no Senhor. Eu sei que é uma dificuldade nossa, eu sei que por vezes entregar por completo a nossa vida, entregar 100% não é algo fácil que nós aprendemos da noite para o dia, mas o Senhor tem prazer quando nós confiamos na palavra dEle. E nessa noite o Senhor deseja que nós dependemos dEle, e muitas vezes para nós abraçarmos o novo, nós vamos ter que fazer o que Levítico 26:10 diz: vocês ainda comerão da colheita armazenada no ano anterior, quando terão que se livrar dela para dar espaço à nova colheita. Glória a Deus, nós temos alimentado, nós temos vivido a provisão que nós muitas vezes temos trabalhado, como a palavra do Senhor nos diz aqui em Levítico, armazenado por causa da força do nosso braço, glória a Deus. Mas o Senhor está nos chamando nessa noite para nós dependermos dEle e viver por fé. A palavra do Senhor nos diz que o justo, ele vive pela fé. A palavra de Deus diz: olha, vocês terão que se livrar dessa colheita para dar espaço à nova colheita. Muitas vezes Deus deseja trazer o novo de Deus, mas nós não damos espaço. Muitas vezes, para vivermos aquilo que o Senhor deseja fazer em nós e através de nós, nós vamos precisar abandonar certas coisas. E muitas vezes nós temos essa dificuldade de depender. Olha, talvez seja talvez seja relacionamento, talvez seja um emprego, talvez seja dar um passo de fé na generosidade, como nós ouvimos agora há pouco. Eu não sei qual é o passo de fé, eu não sei qual é a sua colheita que o Senhor está chamando você nessa noite a abrir mão. O Senhor está dizendo: olha, abra espaço para o novo. Para o Senhor enviar algo novo, nós precisamos dar espaço. Porque quando o Senhor fala dar espaço, Ele está falando sobre fé. A fé não é algo produzido, não é algo que nós encaixamos. Sabe aquela situação que nós planejamos tudo, fizemos tudo e falamos assim: vai dar certo? Não, isso aqui não vai dar certo, você apenas planejou. A fé é algo que nós não podemos produzir, o agir de Deus é algo que nós não podemos produzir com a força do nosso braço. É por causa disso que o Senhor deseja que nós abrimos mão do nosso conforto e aprender a confiar em Deus. Não é algo que nós aprendemos da noite para o dia. Gosto muito lá em Lucas 17, versículo 5, quando os discípulos pedem para Jesus: aumenta a nossa fé. Isso aqui é uma das orações que nós precisamos fazer. Eu já falei agora há pouco, que o justo ele vive pela fé. E nós precisamos orar: Deus, aumenta a nossa fé. Deus, me ensina a depender do Senhor. Me ensina a depositar toda a minha esperança em Ti. E eu estava meditando ontem sobre como era a vida dos discípulos caminhando com Jesus. Imagina Pedro virando para João e dizer: João, ontem nós vimos pães e peixes sendo multiplicados. Anteontem nós vimos Jesus andando pelas águas. Nós já vimos também Jesus curando aquele cego de nascença. Era tantos milagres que a caminhada dos discípulos com Jesus era algo empolgante. E algo que Deus tem ministrado na minha vida é: nós não podemos viver uma vida cristã normal. A vida com Jesus, ela não é uma vida natural, ela tem que ser uma vida vivida de forma sobrenatural. É isso que nós ensinamos aqui na nossa escola sobrenatural. Nós não podemos normalizar a vida cristã. A vida cristã, ela não deve ser vivida sem milagres. A vida cristã, ela não deve ser vivida sem uma provisão. Quando nós falamos aqui de provisão financeira, nós estamos crendo no caráter do nosso Deus. A nossa igreja é God Provide, o Deus que provê em todas as situações.
Então nós cremos que nós servimos a um Deus que faz milagres. A palavra do Senhor nos diz que através do nome de Jesus nós falaríamos novas línguas, nós expulsaríamos demônios, nós poderíamos vencer qualquer situação. Sendo assim, a vida cristã não é uma vida normal. Na oração do Pai Nosso, Jesus disse: olha, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Isso significa que nós não precisamos viver uma vida de ansiedade. Nós não precisamos temer, nós não precisamos ter medo, porque o nosso Pai Celestial, Ele cuida de nós em todos os momentos. Mas aqui nós temos um desafio que é depender de Deus, ouvir a voz de Deus e ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Eu tenho uma oração que eu faço por vezes, que a palavra do Senhor nos promete, que os filhos de Deus seriam guiados pelo Espírito Santo de Deus. Então nós somos filhos de Deus e nós precisamos aprender cada vez mais a depender principalmente do poder de Deus. E é por causa disso que no Salmo 68, versículo 28 diz: mostra o teu poder, ó Deus, o poder que tem usado em nosso favor. Salmo 68, 28 diz: mostra o teu poder, ó Deus, o poder que tem usado em nosso favor. E também no Salmo 77, versículo 14 diz: és o Deus que realiza maravilhas, mostra o teu poder entre as nações. Nós servimos a um Deus que tem todo o poder. Deus, Ele pode, como eu já falei aqui nessa noite, Deus, Ele pode fazer algo a partir do nada. Essa também tem sido uma das orações que eu tenho feito com frequência. Deus, mostra o teu poder. Senhor, vem mais uma vez e revela o que o Senhor pode fazer através de um homem de Deus, através de uma mulher de Deus. Nós precisamos aprender a depender das palavras que o Senhor diz sobre nós. Lá em Números 23, 19, a palavra do Senhor vai nos dizer que Deus, Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Se Deus disse algo para mim, se Deus disse algo para você, se Deus levantou esse homem, se Deus levantou essa mulher na sua vida e profetizou, isso já pode ser uma verdade, porque se o Senhor disse, vai acontecer. Nós servimos a um Deus que tem o poder de fazer todas as coisas. Quando nós lemos a palavra de Deus e vemos situações como Deus que já parou o sol, Deus que já fechou a boca de leões, Jesus que já andou sobre as águas, cegos curados de nascença. Quando nós vemos todas essa situação, esse Deus, Ele não está somente na nossa Bíblia, esse Deus, Ele continua vivo hoje, continua realizando milagres, continua realizando sinais. Como eu já disse, a nossa vida cristã não pode ser normalizada. Assim como a vida dos discípulos era uma vida empolgante, eles acordavam todos os dias e não sabiam os milagres que iriam vir. A primeira coisa que nós devemos fazer ao acordar é: Deus, qual é o milagre que eu vou viver hoje? Eu gosto do que o salmista diz: o justo, ele não teme más notícias. Por que o justo não teme mais notícia? Porque o justo confia no poder de Deus. A palavra do Senhor diz: alguns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós não. Nós somos daqueles que fazem menção do nome do Senhor. Nós servimos a um Deus que tem poder de realizar qualquer coisa, de realizar qualquer... Mas eu não sei se você já viveu algum milagre, mas nessa noite eu quero encorajar, nessa semana, a você viver algo grandioso do Senhor, porque Deus deseja fazer algo novo. O Senhor não quer que nós ficamos aprisionados no velho, aprisionados nos nossos testemunhos. Eu sei, eu também tenho testemunhos incríveis, mas assim como Deus disse para o povo de Israel: olha, eu estou fazendo algo novo. E Ele diz: olha, eu estou fazendo o caminho, até no meio do ermo. Deus, Ele pode fazer um caminho em qualquer lugar. Deus, Ele pode abrir qualquer mar. Deus, Ele pode abrir qualquer porta. Talvez você diga: nossa, essa porta aqui é muito difícil, restaurar meu casamento é muito difícil, a salvação do meu filho é muito difícil, fazer algo no meu trabalho é muito difícil, fazer algo na minha faculdade é muito difícil. Não, nada é impossível para Deus.
Nós lemos isso na palavra de Deus, porque para Deus nada é impossível. Nós estávamos louvando ao Senhor agora há pouco, nós estávamos cantando, nada é impossível. Tudo é possível àqueles que creem, tudo é possível àqueles que depositam a sua confiança no Senhor. Nosso Deus, Ele é uma torre forte. Todos aqueles que confiam no Senhor, eles jamais serão abalados. Eu não sei quem você tem depositado a sua confiança, mas se você tem depositado a sua esperança no Senhor, eu quero encorajar você jamais vai ser abalado. O justo, ele vai avançar cada vez mais. Quantos estão aqui nessa noite, diga glória a Deus. E o segundo ponto que eu tenho para nós abraçarmos o novo de Deus, é quando alegramos. Quando nós olhamos para o povo de Israel, nós percebemos que uma das coisas que o povo de Israel fazia com frequência era murmurar. E a murmuração é focar no local errado. Eu não sei você, eu fiz essa pergunta hoje de manhã. Com certeza, talvez nem todos, talvez você pode ter perdido algo, mas nessa noite eu quero declarar restituição. Se você perdeu algo, eu quero declarar que o Senhor restitua, assim como o Senhor restituiu na vida de Jó, que o Senhor possa restituir na sua vida. Mas se nós olharmos para a nossa vida, a maioria de nós, talvez uns 90, 95%, se nós analisarmos a nossa vida há 10 anos atrás, nós estamos no local melhor. Nós vestimos roupa melhor, nós comemos em melhores restaurantes, nós estamos morando numa casa melhor, os nossos filhos estão estudando num colégio melhor, nós estamos num carro melhor. Mas nós temos a tendência a sermos negativos. É por causa disso que a palavra do Senhor nos encoraja a nós renovarmos a nossa mente, até a mente de Cristo. Porque a maioria de nós hoje vivemos melhor que há 10 anos atrás. E o povo de Israel era essa nação, Deus fazia milagre, mas eles preferiam focar no local errado. Não importa o que Deus fazia, eles decidiam focar naquilo que eles não tinham. Quantos conhecem alguém que foca naquilo que não tem? Eles têm 1000 coisas, mas ele não tem sei lá, ele não tem uma blusa vermelha, ele tem 55 camisas. Mas ele não tem a camisa, cara, se eu tivesse uma camiseta vermelha, meu amigo, a minha vida seria outra. Mas ele tem 55 camisetas e ele não consegue alegrar. E o povo de Israel era esse povo. Deus fazia milagres e mesmo assim eles decidiam murmurar. E eu acho muito interessante a história dos espias. Deus fala com Moisés para enviar 12 espias para fazer uma verificação da terra prometida. E é muito interessante essa história, porque dos 12 espias, 10 voltam com um parecer negativo e apenas 2 voltam com um parecer positivo. E em Números 14, versículo 1 ao 3 diz sobre isso: então levantou-se toda a congregação e alçaram sua voz, e o povo chorou naquela mesma noite. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhe disse: se morrêssemos na terra do Egito, se morrêssemos nesse deserto, e por que nos traz o Senhor a essa terra? Para cairmos à espada, e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos ao Egito? Sinceramente, um Deus que já tinha realizado diversos milagres, diversas maravilhas, um povo que estava próximo agora à terra prometida, será mesmo que Deus iria falhar e não iria conduzir aquele povo a entrar na terra? Claro que Deus iria cumprir. Nós já lemos nessa noite que Deus, Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. O Deus que promete, Ele cumpre. O desejo de Deus é que toda aquela nação entrasse na terra prometida. Mas vem 10 espias trazendo um parecer negativo. E por incrível que pareça, o povo de Israel decide acreditar nos espias que não ouviram a voz de Deus. E sabe o que é que acontece com aquela geração que ouve os espias negativos? Eles não entram na terra prometida. Mas eu tenho uma boa notícia: Josué e Caleb, que decidiu alegrar, que decidiu encorajar outras pessoas, eles entram na terra prometida. A murmuração nos impede de vivermos o novo de Deus. A murmuração gera em nós uma amnésia espiritual. A murmuração fecha os nossos olhos espirituais. Quantos conseguem sentir? Obviamente que eu não vou fazer isso,
Mas, cara, reclama o dia inteiro. Fica amanhã. Se você quer viver uma vida de derrota, é só ficar amanhã o dia inteiro murmurando. Como você vai ficar à noite? Você não vai conseguir nem dormir. Sim ou não? Mas se você começar a alegrar, se você começar a dar glória, se você começar a profetizar, mesmo que os seus olhos naturais estão vendo outra situação, você se enche de fé, sim ou não? Então a palavra do Senhor nos encoraja a nós, para que nós nos alegremos. Salmo 118, versículo 24 diz: esse é o dia que o Senhor fez, regozijemo-nos e alegramos nele. Todos os dias que você acordar, você tem que declarar esse salmo sobre sua vida. Salmo 118, versículo 24. Pai, eu te agradeço por esse dia, porque esse é o dia que o Senhor fez. Como eu já falei no meu primeiro ponto, tudo que Deus faz é bom. Se Deus fez esse domingo, é para a glória de Deus, e nós vamos viver a sua bondade. Amanhã pela manhã, quando nós acordarmos, nós iremos declarar: Pai, eu te agradeço por esse dia, porque esse é o dia que o Senhor fez. Eu vou me alegrar, eu decido me alegrar. Por que eu decido me alegrar? Porque esse dia foi o que o Senhor fez. E se o Senhor fez, o Senhor vai me conduzir a viver em milagres. Em Neemias 8:10, a palavra diz: ide, comeis carnes gordas, tomai bebidas doces, e enviais porções aos que não têm nada preparado para si, porque esse é o dia consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria que nós temos, a alegria prometida por Jesus, ela não vem de situações externas. A alegria prometida por Jesus, ela não é condicional a notícias desse mundo. Aliás, a palavra do Senhor vai dizer que a alegria, ela é um dos frutos do Espírito. Não é possível uma pessoa que entregou a sua vida para Jesus e viva triste, porque o Senhor, quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, nós recebemos de forma automática uma alegria. Sabe qual é essa alegria? A alegria da salvação. O salmista Davi, quando ele peca, quando ele comete o ato de adultério, uma das orações que ele faz, sabe qual é? Lá em Salmo 51, Senhor, restaura em mim a alegria o quê? Da salvação. Eu amo a história que Jesus envia os seus discípulos, e os discípulos voltam todos felizes, todos empolgados. Jesus enviou os seus discípulos, e os discípulos agora voltam, e o relatório que os discípulos agora falam para Jesus: Jesus, nós estamos muito felizes, porque no seu nome nós oramos, e nós vimos enfermos sendo curados, nós vimos milagres e sinais acontecerem. Sabe o que Jesus fala para os discípulos? Olha, vocês não fiquem felizes com essas coisas, vocês devem ficar felizes porque o nome de vocês está o quê? Escrito no livro da vida. A maior alegria que um homem pode ter não é ver um morto sendo ressuscitado, não é uma promoção no seu trabalho, não é ter o carro do ano, mas a maior alegria que um homem pode ter, que uma mulher pode ter, é a certeza que o nome dele está escrito no livro da vida. Isso quem está falando não sou eu, isso quem está dizendo é Jesus. Eu ainda não vi, através da minha vida, um morto sendo ressuscitado, mas essa é uma das orações que eu tenho feito: Deus, por favor, até a minha morte, pelo menos um morto sendo ressuscitado através da minha vida, misericórdia, pelo menos um, Jesus. Pelo menos um. Eu estou com fé só para um, Quem sabe quando eu ressuscitar o primeiro, vem fé para o segundo, mas eu estou com fé só para um. Se eu ver um, eu estou feliz. E os discípulos voltam empolgados, os discípulos voltam felizes. Jesus, nós vemos muitos milagres, e a resposta de Jesus é: o nome de vocês está escrito no livro da vida. A nossa maior alegria é saber que nós podemos nos alegrar, porque o Senhor nos deu a salvação. E quando eu olho principalmente para os céus, quando eu fecho os meus olhos, assim como o Apocalipse tem muita narrativa sobre como é o céu, eu não consigo fechar os meus olhos e imaginar os céus cheios de tristeza. Nos céus não há tristeza. A palavra de Deus fala que Deus, ele vai arrancar toda dor. Não existe tristeza nos céus. Se nos céus não tem tristeza, também na minha vida não pode ter tristeza. Afinal de contas, a palavra do Senhor nos diz que o reino de Deus é justiça, paz e alegria.
Um terço do reino de Deus é composto de alegria. E a alegria é um dos caminhos para nós recebermos o novo de Deus. Lá em Lucas 2, versículo 10 diz: e o anjo lhe disse: não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Então, o anjo está profetizando acerca da vinda de Jesus, que ele traria uma alegria sem fim. A vida cristã não pode ser uma vida chata. Como nós cantamos aqui nessa noite, nós entre aspas, nós perdemos as coisas aqui que esse mundo nos propõe, mas nós ganhamos todas as outras coisas. Muitas vezes nós pensamos que nós estamos perdendo, mas na verdade nós estamos ganhando. Como o apóstolo Paulo declara: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Porque quem está com Cristo nunca perde, quem está com Cristo sempre ganha. Se você está pensando que você está perdendo algo, é porque a sua cosmovisão bíblica está errada. Porque não tem como perder nada com Jesus. Com Jesus é sempre de vitória em vitória, como a palavra do Senhor diz, mas graças a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. O Senhor sempre deseja fazer algo através das nossas vidas. Nessa noite eu quero encorajar você a se alegrar. Eu não sei muitas vezes aquilo que tem tirado a sua paz, eu não sei aquilo que tem tirado o teu conforto, mas nessa noite decida alegrar. Alegrar é uma decisão. A palavra de Deus: alegre no Senhor. Outra vez vos digo, alegre no Senhor. Isso não é uma condição, porque nós vemos o apóstolo Paulo cantando hinos ao Senhor numa prisão. A alegria, ela é uma condição do teu espírito. Se você precisa de situações para você alegrar, eu quero dizer, essa alegria não é uma alegria bíblica. A alegria bíblica, ela não vem de situações externas. Porque Jesus no nosso interior, Ele é a própria esperança. Nós temos uma promessa que do nosso interior fluiriam rios e rios de águas vivas. Eu não sei o que tem fluído dentro do seu interior, mas o que Deus nos promete é que do nosso interior fluirão rios e rios de águas vivas. O Senhor deseja nos sarar, principalmente nas nossas emoções. Eu gosto muito, tem um versículo que já faz, eu acho, com 6 anos, que eu fiz questão de decorar, que está lá em 1 Tessalonicenses 5:23. A palavra do Senhor fala que nós devemos apresentar ao Senhor Jesus o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito de forma irrepreensível diante dele. Muitas vezes nós pensamos que o Senhor deseja fazer algo somente no nosso espírito. Não, o Senhor deseja fazer algo na sua alma. O Senhor deseja fazer algo nas suas emoções. Eu quero profetizar que nessa noite, através da fé, eu não sei se você entrou aqui triste, mas nessa noite nós servimos a um Deus que tem o poder de remover toda a tristeza das nossas vidas. Não sei muitas vezes se você tem passado por situações de ansiedade, por um momento depressivo, mas nós servimos a um Deus que pode curar. Sim, eu acredito em psicólogos, sim, eu acredito na medicina, mas nós servimos a um Deus que é o médico dos médicos. Um Deus que pode fazer qualquer situação. E por último, para nós encerrarmos, para nós abraçarmos o novo de Deus, nós abraçamos o novo quando nos posicionamos. Nós precisamos nos posicionar para viver o novo de Deus. E quando eu penso sobre posicionamento, me veio na minha cabeça o povo de Israel e Jacó. O povo de Israel, aqui em Números 33, está relatando sobre quando o povo de Israel estava fugindo da escravidão do Egito. Números 33, versículo 1 ao 3 diz o seguinte: este é o caminho que o povo de Israel percorreu debaixo das ordens de Moisés e Arão, desde que saiu do Egito. Moisés escreveu as etapas da jornada, de acordo com os pontos de partida, conforme as ordens do Senhor. O povo partiu de Ramassés no dia 15 do primeiro mês, ou seja, um dia depois da Páscoa. Saíram marchando triunfante diante dos olhos de todos os egípcios. Isso aqui
me chama muita atenção. O povo de Israel, eles não saem da escravidão do Egito de qualquer forma. A palavra de Deus fala que eles saíram marchando triunfante diante dos olhos de todos os egípcios. Os egípcios aqui eram um problema. Eles não saem de qualquer forma. A palavra do Senhor diz que eles saem marchando triunfante. Para nós abraçarmos o novo de Deus, nós precisamos olhar debaixo da perspectiva dos céus. Qual é a forma que você tem olhado para o seu problema? Nós não recebemos algo novo de Deus numa postura errada. Nós costumamos falar aqui na igreja que nós não lutamos para a vitória, nós lutamos a partir da vitória. Porque como nós já falamos, o Senhor nos conduz em triunfo, o Senhor já nos posicionou nas regiões celestiais, nós já estamos assentados com Cristo, nós não nos assentaremos, nós já estamos assentados. Então qual que é a postura que você tem diante de um problema? Não importa a situação, você precisa aprender a posicionar, porque o povo de Israel, eles se posicionaram de uma forma triunfante. Eles não saem de qualquer maneira, eles saem agora avançando para o novo de Deus. E o novo de Deus muitas vezes vai exigir coragem. A palavra do Senhor diz que os medrosos não herdarão o reino de Deus. Eu não sei qual a sua postura, mas nessa noite o Senhor está nos chamando para nós sermos corajosos, para nós sermos violentos. Eu gosto do que a palavra do Senhor diz, que desde o tempo de João Batista até hoje, o reino de Deus é tomado pelo esforço, e os que usam de forças é o que se apodera do reino de Deus. É por isso que por vezes você vai ver nós aqui na igreja falando assim: olha, não seja passivo, comece a declarar, comece a profetizar. Nós precisamos aprender a declarar, nós precisamos aprender a profetizar. Nós não recebemos algo de Deus parado, nós precisamos nos movimentar. Se o Senhor disse algo, se o Senhor está te movendo para o novo, se o Senhor está te empurrando para o novo, isso vai exigir de você uma postura, isso vai exigir de você coragem. O Senhor disse que libertaria o povo de Israel, mas isso exigia uma posição daquele povo. Talvez você tenha diversas promessas, você tem colecionado diversas profecias, e glória a Deus pelas profecias, mas se você não posicionar, você não vai ver o cumprimento delas. Qual que é a postura que você precisa tomar nessa noite para você abraçar o novo de Deus? E tem outra história na Bíblia também que me chama muita atenção, sobre uma pessoa que posicionou, Jacó, que está lá em Gênesis 32. Jacó, ele estava separado do seu irmão há aproximadamente 20 anos. E eu acredito que muitos aqui sabem a história. Jacó, ele não sai de casa de forma tranquila. Ele não sai de casa de uma forma harmoniosa. Ele sai de casa porque a sua mãe fala assim: olha, você tem que ir embora, porque o seu irmão está com planos para te matar. Jacó tinha roubado a bênção da primogenitura do seu irmão. E o seu irmão ficou muito frustrado, muito triste com Jacó. E em certo momento Deus fala para Jacó para voltar para sua casa. Imagina se Jacó agora tivesse decidido mover pelo medo. Se ele lembrasse agora do que sua mãe tinha dito: olha, eu saí de casa, eu saí fugido, meu irmão deseja, eu saí porque meu irmão tinha planos para me matar. Será que se eu voltar para casa, eu vou perder agora o meu rebanho, eu vou perder agora a minha esposa, eu vou perder os meus filhos? Mas Jacó, ele não decide mover pelo medo. Jacó, ele decide mover pela palavra de Deus. O que Deus tinha dito? Jacó, volta para sua casa. Jacó, volta para o lugar que eu te estabeleci. Todos nós ouvimos a voz de Deus, como eu já falei, todos nós podemos ouvir a voz de Deus. E Deus, ele sempre fala conosco. E agora Jacó, ele toma uma decisão, ele volta para casa. E em Gênesis 32, a palavra de Deus vai dizer que Jacó chega num lugar chamado Val de Jaboque. E naquele lugar ele tem um encontro com Deus. A palavra de Deus fala que ele luta ali com Deus e com homens e prevalece.
E aquele lugar foi algo tão poderoso na vida de Jacó, que Deus muda o nome dele para Israel, e Jacó muda o nome daquele lugar para Peniel, porque diz: ali eu encontrei Deus face a face. Isso aqui me encoraja muito. Me encoraja porque quando eu ouço a voz de Deus, e eu me posiciono de acordo com aquilo que Deus disse para mim, se eu me movo de acordo com a voz de Deus, em algum momento Deus vai me encontrar. Não sei se é um mês após, se é 6 meses depois, se é um ano, mas se eu me movo pela voz de Deus, em algum momento Deus vai me encontrar. E outra coisa que me marca nessa história é: todas as vezes que Deus nos encontra, nossa vida é mudada. Todas as vezes que Deus nos encontra, nossa vida é transformada. Jacó era um enganador. Jacó rouba a bênção da primogenitura do seu irmão. Mas agora Deus muda o nome dele para Israel. Eu não sei aquilo que Deus precisa mudar, mas eu tenho certeza que nós, ou talvez a grande maioria, somos melhores que Jacó. E se Deus fez na vida de Jacó, com certeza Deus vai fazer nas nossas vidas. Jacó era alguém que enganou seu próprio irmão. Ele não enganou alguém de fora, ele enganou seu próprio irmão. Mas mesmo assim Deus foi misericordioso e restaurou a aliança dele com o seu irmão. Eu não sei aquilo que Deus está falando com você hoje, mas pela fé, decida ser corajoso. Decida se posicionar. Se Deus falou com você, vai para esse lugar, porque em algum momento Deus vai te encontrar. O mesmo Deus que encontrou Jacó no Val de Jaboque é o mesmo Deus que está aqui hoje. O mesmo Deus que mudou a vida de Jacó é o mesmo Deus que está aqui hoje. Como eu disse, nós não podemos normalizar uma vida cristã sem viver milagres. Você não pode normalizar uma vida cristã sem dizer: hoje eu experimentei do poder de Deus. Nós não podemos aceitar viver uma semana sem uma pessoa ser curada através de nós. Nós não podemos aceitar passar 2025 o ano inteiro e saber que chegamos no final do ano e nenhuma pessoa aceitou Jesus por causa das nossas vidas. Eu sou cristão desde quando eu nasci, e uma das coisas que tinha muito tempo atrás é que as pessoas olhavam para os cristãos e diziam: olha, você é crente, tem algo diferente na sua vida. A nossa vida cristã não pode ser normalizada. As pessoas têm que olhar para mim, têm que olhar para você e dizer: o que é que você tem diferente? O que nós precisamos é de ser marcados pela presença de Deus. O que nós precisamos é de um toque de Deus. Assim como Jacó foi tocado, o que nós precisamos nessa noite é de um toque de Deus. Porque se o Senhor vir neste lugar, assim como Jacó, a nossa vida vai ser transformada. O Senhor pode mudar nomes, o Senhor pode transformar situações, o Senhor pode restaurar o teu casamento, o Senhor pode trazer essa provisão, o Senhor pode gerar uma nova fome. Talvez você esteja frio espiritualmente, mas nessa noite nós temos um Deus que é um fogo consumidor. Nós temos um Deus que restaura a fome, que restaura a sede pela presença de Deus. Nessa noite o Senhor está te convidando para você abraçar o novo. O Senhor nessa noite está dizendo: olha, seja bem-vindo ao novo. Abraça aquilo que eu tenho para a sua vida. Viva os meus sonhos, viva os meus planos.